Esse programa visa informa, integra imigrantes e promove interculturalidade, enquadrado no projeto CUP Forint, implementado para a Alta Autoridade para a Imigração, conjuntamente com o Alto Comissariado para as Imigrações de Portugal, Instituto Universitário de Lisboa e Instituto Politécnico de Bragança. O projeto CUP Forint reforça a integração de imigrantes através de cooperação entre Portugal e Cabo Verde e tem apoio financeiro da União Europeia, cofinanciado através de mecanismo de parceria de imigração para ICMPD. Esse conteúdo de programa é de exclusiva responsabilidade de intervenientes e é que pode, em nenhum caso, ser considerado como refletindo a posição da União Europeia e de ICMPD. Olá, caros ouvintes, nos está ali conhece mais um vez. Bom dia em tudo, nós que está lá na casa, que ouviba nos antes, que gosta tobe. É só para falar nós, mas já no começo nosso programa Informar para Integrar, que na crioulo é Informa para Integra, onde o tema de hoje é enquadramento de mutilação genital feminina na legislação cabo-verdiana. Nessa edição do programa de hoje, nós também fala sobre enquadramento de mutilação genital feminina na legislação cabo-verdiana, se a gente tinha citado mais antes. Mas para não ter noção e compreender melhor esse tema, não tem ali com nós, nosso convidado de hoje, o Dr. Antônio José Dias Andrade, ele que é procurador, onde nos aproveita para agradecer pela presença e dar-lhe boas-vindas. E para iniciar, primeiro não gostava que o senhor faz a apresentação, assim como identifica a instituição que te representa. Bom dia para ouvintes de Rádio Comunitária Voz de Ponta d'Água e agradeço pelo convite. E Flama nós é procurador da República, nós representa uma instituição que está chamada Ministério Público, que está devidamente integrado e definido na Constituição da República e outras leis de Cabo Verde. Exato. Antes de não começar a pergunta, não está falando só que no dia 6 de fevereiro está assinala anualmente Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, com o objetivo de sensibilizar a sociedade civil para a erradicação dessa prática que está lesa a saúde física e psicológica de várias mulheres e meninas à volta do mundo. Por outro lado, é importante realçar que trata de uma manifestação extrema de desigualdade entre gêneros que deve ser combatido. Mutilação genital feminina se refere a procedimentos que envolvem a remoção parcial e total de órgãos genitais extremos femininos ou qualquer outra lesão na órgão genital de mulher sem justificação médica. Mas para compreender melhor esse tema, nada mais que o senhor Antônio José Dias Andrade para falar um pouco de mutilação genital feminina. Não sabe, mas muitos países têm aprovado leis que criminalizam a mutilação feminina e desenvolvido políticas nacionais que visam desencorajar a prática ou se erradicação. Em relação a Cabo Verde, nas leis criminalizam a mutilação genital feminina, se sim, desde quando, senhor Antônio? Na Cabo Verde tem uma lei específica, que tem uma norma na leis penais, que está falando mutilação genital feminina e crime. Ou seja, que tem uma lei específica para aquele ato ali que tem criminalizado, que existe na Cabo Verde. Exato. E de acordo com a legislação nacional, o que é mutilação genital feminina e quando que não pode estar perante essa prática de mutilação genital feminina? Como falei anteriormente, portanto, que até existe uma lei na Cabo Verde que criminaliza aquele conduta ali, que está falando quem que faz mutilação genital feminina está cometendo crime.
Por isso que não existindo lei que está falando de crime, também nunca tem nada que está definido, que está falando de cozer. O que não sabe de mutilação genital feminina é fruto de realidades de outros países, onde que ele é definido, que é criminalizado, por isso que nós trazemos aquela definição para a nossa realidade. Mas ali, não existindo, como na lei penal, na direito penal, tem um princípio que está falando que aquele que está tipificado na lei como crime é que existe, é que é crime. Por isso que, também voltando à definição, não está falando para aquele que luta transporte de outras realidades, nomeadamente algumas coisas que têm legislações e próprios alguns acordos ou próprias declarações de alguns países, e está falando a mutilação genital feminina é o quê? É quando, não sabe, na constituição de órgãos genital de mulher, tanto não tem vagina, que é composto para tanto aqueles grandes lábios, e tem aqueles pequenos lábios e tem aquele que está para clitóris. Tanto que mutilação genital feminino, que não lê de outras realidades, está falando, mas tem várias modalidades, tem vários tipos. Tem países ou lugares onde que mutilação consiste na corta aquele clitóris. Tem outros que mutilação é própria remoção, que é aquele clitóris de tal fora. E tem outros que também mutilação consiste não só na corte e remoção daquele clitóris, mas também próprio aqueles lábios pequenos que constitui vagina de mulher. E tem outros ainda que também é um ponto mais extremo, que arranca tudo. E clitóris, pequenos lábios e grandes lábios. E no último, que é o mais extremos, que não consta também, de que as definições de pesquisas que não fazem, tem situações onde que, para além de remoção de tudo, que é tudo, clitóris, pequenos e grandes lábios, essa ficha vagina, essa cose vagina, essa deixa um pequeno buraco que é para sair xixi e sangue menstrual. Portanto, aquela que é a definição que não acha de mutilação genital feminina. E no pode falar a mutilação genital feminino está consubstancia uma violação de que direito? Pode falar? Sim. Tanto como eu defini ele que é corte e remoção de aquelas partes daquele órgão genital, que é a vagina de mulher, para não trazer para a nossa realidade, portanto, aqui não fazer corte ou remoção, não viola direito à integridade física de pessoas. Portanto, para a nossa realidade, mutilação genital feminina, quando alguém corta ou retira que as coisas que não falam, clitóris, pequenos e grandes lábios, ele acaba para provocar, portanto, ele está fazendo naquela outra pessoa uma ofensa a sua integridade física, então, e portanto, ele ofende seu corpo e sua saúde. E que medidas tem tomado o Ministério Público enquanto representante de criança na sua proteção contra a prática que põe em causa seus direitos, em particular mutilação genital feminina? Portanto, o Ministério Público, como entidade que a Constituição da República atribui função de tutela de direitos, nomeadamente através de criminalização, aí ele é titular da ação penal, coisa que o Ministério Público está fazendo sempre que toma conhecimento de um ato que é crime, ele está abrindo instrução. A instrução é uma fase de processo, que é a primeira fase de processo criminal, que tem por objetivo saber se um facto é crime ou não, e se não tem imputado, se não está falando Pedro, Joana ou Maria que pratica aquele facto. Ou seja, aqui o Ministério Público toma conhecimento de um facto, ele está abrindo instrução e investiga, aquele que muitos chamam de investigação, de modo geral, ele está integrado dentro de uma fase processual que está chamada de instrução. Portanto, aquela que funciona no Ministério Público e aquela que o Ministério Público faz quando toma conhecimento desse coisas. E submissão de mulher maior de idade a essa prática, com seu próprio consentimento, deve ser considerado um crime de mutilação genital feminina? Então, volta sempre para aquele início, onde que no Flama que tem um crime na Cabo Verde de mutilação genital feminina. O que tem é uma mulher se voluntariamente decide que outras pessoas corta ou remove seus clitóris e pequenos ou grandes lábios, é um ato voluntário que está fazendo, onde que a intervenção do Estado está limitada. Se aquele ato, quando alguém põe seu corpo, sua saúde à disposição de outro para fazer um mal, para cortar a memória, uma pessoa que está levando um tatuador, seu braço, seu corpo, para fazer uma tatuagem. Ele te permite, com seu consentimento, que seu corpo, sua integridade física seja violado.
Se aquela violação de aquele corpo, a integridade física, chega ao ponto, por exemplo, de pôr em causa ser vida, aí assim, para modo de vida humana, é um bem que também o Estado te tutela, o Estado te protege. Mas se limita só ao fim de corpo e tanto saúde daquela pessoa, nomeadamente tatuar qualquer imagem ou nome nesse corpo, ou remove se clitóris pequenos de grandes lábios, em ato voluntário, até lá o Estado que tem de intervir. Portanto, é crime se a pessoa fazê-lo voluntariamente ofende seu corpo e sua saúde. Uma pessoa adulta, só para corrigir. E que senhor pode falar, que está prevê lei cabo-verdiana em relação a pessoas que têm incentivo ou incita ou até facilita a prática de mutilação genital feminina. Que a lei cabo-verdiana está falando nesse caso? Volta sempre para trás, tanto esclarecendo que nunca tem um crime, tanto que tem um crime de mutilação genital feminina. Se alguém adulto, pais ou qualquer outro adulto, promove, facilita ou incentiva uma outra pessoa ao fim de corpo e saúde de uma criança, de um menor, ele está cometendo um crime. Ele está cometendo um crime para morte. Primeiro, quem está cometendo crime? Se for uma pessoa terceira, é que está cometendo um crime. Mas se quer alguém que lhe está falando tem um dever legal de proteger, de tutela aquele menor que determinados resultados acontecem, ou seja, que alguém que lhe está chama, ele tem dever de garantir, nomeadamente pais ou encarregados de educação. Eles têm por objetivo evitar que determinados resultados negativos aconteçam na seus filhos ou educando. Um outro exemplo também próprio, um babá, que é responsável do menor, ele tem um puro dever, que também de um contrato que está celebra com pais de criança, ele cuida de criança. Cuida de criança tem como função, entre outros, evita que criança ofende, que criança dá pancada, foga na piscina, qualquer coisa lá. Portanto, que as pessoas que leita chama que têm dever de garantir, se eles fazem o contrário, que eles incentivam ou de alguma forma eles permitem que aconteça uma violação de direito de criança, que uma pessoa adulta faz aquele corte ou remoção de aqueles órgãos que não falam, clitóris, pequenos e grandes lábios, que alguém está cometendo crime. Mas que atura alguém, que é alguém que, no teu artigo 8º de número 12 de Código Penal, que está falando que é crime comissível por omissão, que é alguém que tem dever de evitar que resultado, se ele promove, aí ele está cometendo crime. Exato, e que está prevê lei nacional para um indivíduo que toma conhecimento de preparação de atos com vista à prática de mutilação e determinar pessoas e que adota medidas para impedir aquela realização. Acho que nesse caso, o senhor está a explicar a nós que esse crime lá, se é ato preparatório, ou seja, que as coisas que está fazendo para preparar, para visa, para organiza, para concretizar, que é ato é crime. Mas naquele caso ali, de mutilação genital feminina, que é crime na Cabo Verde, que não está falando quem que faz que as coisas está cometendo um crime de ofensa à integridade, prepara para ofensa à integridade, é que é crime. Uma lei que está chamando de crime. Que está falando prepara para o fim de corpo e saúde de outra pessoa, é crime. Portanto, naquele caso, nunca tem crime. Exato, não está fazendo uma curta pausa agora, para não ouvir um momento musical com o tema de Tabanca Jazz com o tema Esperança. Meus ouvintes, já no retoma nosso programa. Manga di cosas passava, ciolona duristiu, na giurmentana, troca speranza di pubis ripa, ai cafiria.
escutar, essa fiança, cosa sarino revés, cosa sarino, cubi intera se distinguino, a mondi che le escutar, essa fiança, cosa sarino revés, cosa sarino, a os non a curi pali pala, naranja de tudo invita bigida, oh 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 oh, coisas que mudam, coisas que mudam. Para tudo que eles que dá ser vida pecho, na juramentada, mas se não tenho, que nem cara fica assim novo. Mas nasce metade da voz, e tem outro guintes também que tá papiar, e tem outro guintes também que tá falar e que não senti, mas vão se conversar, tá passar. Mas nasce metade da voz, e tem outro guintes também que tá papiar, e tem outro guintes também que tá falar e que não senti, mas vão se conversar, tá passar. Nem se praga, nem se malfeito, nem se castigo de Deus. Nem se praga, nem se malfeito, nem se castigo de Deus. Nem se praga, nem se malfeito, nem se castigo de Deus. Nem se praga, nem se malfeito, nem se castigo de Deus. Nem se praga, nem se malfeito, nem se castigo de Deus. Nem se praga, nem se malfeito, nem se castigo de Deus. Guiné, Guiné, bukan fica assim. Exatamente, caros ouvintes, é só para falar mas já não retoma nosso programa Informar para Integrar. Hoje ele não tem conosco nosso convidado o doutor Antônio Andrade, ele que vem falar um bocadinho de enquadramento de mutilação genital feminina na legislação cabo-verdiana. Doutor Antônio Andrade, ele é procurador. E não está passa para outra questão, onde que não está a falar, legislação cabo-verdiana está permite a adoção de medidas que protegem meninas ou mulheres que estão em risco de ser levadas para outro país para ser submetido à prática de mutilação genital feminina? Sim, a semelhança de qualquer outro ato que ofende direitos de crianças, o Estado de Cabo Verde, através do Ministério Público, que é aquela entidade que legalmente tem essa função, e da outra medida, sim, se não dá conta, mas pais ou qualquer outra pessoa tem intenção de trazer filhos de país para fazer qualquer outra coisa lá fora, coisa de errado, nomeadamente mutilação genital feminina, sim, faz da outra medida, entre que as medidas não foi também de extremo, que é retirada de crianças de tutela de que as pessoas, que os pais, que têm que as pretensão. A semelhança de qualquer outra violação. Sempre que o Estado dá conta, mas determinadas crianças correm riscos, o Estado está de outras medidas.
Não tem várias medidas, em criminalização, portanto, constitui que as pessoas como arguido abrem um processo, tanto o processo penal como que os processos tutelares, onde que tem integra, portanto, pode ter sempre aquele processo de tutela. O menino pode trazer aquela pessoa entregada numa instituição ou entregada numa família. Portanto, tudo que esse conjunto de medidas que tem, que é para tutela, para proteger direitos de criança, também é adotado caso não tenha informação de intenção de fazer que as coisas ali. É que a pessoa nunca te limita, não está falando, que te limita só a intenção de fazer mutilação genital feminina. Tudo que ele que pode pôr em causa direitos de criança, sempre está adotando medidas para tutela, para proteger. E no caso, o Estado acaba para saber, mas para já levava a criança para esse país e regressa com ele. E acaba para ter alguma punição na hora que chega a Cabo Verde? Ali não tem outra questão, porque aquele ato, como a lei está falando sobre competência territorial. E em regra, tribunal ou Estado competente, Estado onde que facto acontece. Se aquele facto, aquela mutilação acontece num país X, Y, H, é naquele país X, Y, H que está tomando as medidas. Na Cabo Verde, aquela coisa que acontece na Cabo Verde. Vítima regressa a Cabo Verde. Portanto, competência é de aquele lugar onde que coisa acontece. Exato, sendo que pode ocorrer situação de deslocação de criança para a prática de mutilação genital feminina, coisa que o Ministério Público está fazendo no âmbito de ser função de promotor de ação e de prevenção criminal para evitar essa situação. Sim, mas no final, o Ministério Público ele tem, entre outras funções, que ele é titulado de ação penal, ele também protege direitos de incertos, de menores que são integrados dentro daquela categoria que se chama de incapazes, menores de incapazes. O Estado, através do Ministério Público, tem aquela função. Mas é que só o Ministério Público naquela função de tutela da ação penal, ele está de ponto de vista criminal com aqueles instrumentos que ele está dando, nomeadamente e abre processo, constitui que as pessoas que estão suspeitas de prática aquele ato como arguido e, eventualmente, se fica provado tanto fato como autor, não está levando para julgamento. Mas fora de dimensão criminal, fora daquele parte criminal, o Ministério Público também, através da Curadoria de Menores, tem um conjunto de processos que está tudo regulado na ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, onde que se adota todas as medidas necessárias, nomeadamente, que eu não falo há bocado, que é esse processo de restituição de direitos de criança, onde que a criança está sendo protegida, entre outras medidas que podem ser adotadas, no também aquele extremo que é retirada de própria guarda de criança de pais, ou quem tem aquele poder paternal, e tem um outro próprio que lei também mais longe, que é a própria inibição de direito de poder exercer poder paternal. Com certas pessoas que praticam certas coisas graves contra menores, podem ser inibido de exercer aquele poder paternal. E para a intervenção de tribunal, na casos de mutilação genital feminina, basta que qualquer pessoa faça denúncia ou é preciso que a vítima apresente queixa e acusações? Isso não está fazendo um pequeno esclarecimento. E notícia de crime que chega ao conhecimento do Ministério Público, que é de forma direta. Qualquer pessoa pode comunicar diretamente ao Ministério Público e pode chegar também através do que é chamado OPCs. OPCs é órgãos de polícia criminal. Que na Cabo Verde tem 3 OPCs. Tem IGAI, que portanto, na seara de atividade ele é um órgão de polícia criminal, não tem polícia nacional e não tem polícia judiciária. Portanto, pessoas podem fazer denúncia, podem comunicar aquele crime através daqueles órgãos que no Cabo Verde ou diretamente ao Ministério Público. Para certos tipos de pessoas, dada a relação que se tem com aquele ofendido, ele tem obrigação de fazer aquela denúncia, nomeadamente pais ou encarregados de educação. Aí ele tem obrigação de fazer, ele é obrigado a fazer. Aquele outro tem poder de fazer, pode fazer, mas aqueles que não falam de bocado, pais encarregados de educação, têm dever de comunicar. E questão de acusação, não. Com notícia de crime, ele está assumindo 3 formas. Não está chamando de participação, não está chamando de denúncia e não está chamando de queixa. Quando que outro e aquele outro. Não está chamando de participação quando uma entidade, no exercício de suas funções, um funcionário público toma conhecimento de um crime. Admitamos um médico, um enfermeiro no hospital, no atendimento de uma criança hoje, mas tem suspeita de prática de um crime. Aí ele está fazendo participação.
quando outras pessoas que tomam conhecimento de que esse fato lá, essa faz uma denúncia. Quando que alguém que leita elenca, leita que as pessoas que têm que dever de fazer, então assumir forma de queixa. Agora, a acusação não. A acusação é uma coisa completamente diferente. A acusação é um ato próprio, que é um ato formal de passagem de processo de Ministério Público, Procuradoria para Tribunal. E pode ser acusação pública, quando é Procuradoria que faz, procurador, ou acusação particular, naquele caso que a lei permite que pessoas se constituem como assistentes para fazer uma acusação particular. Mas denúncia de crime, qualquer pessoa que toma conhecimento de prática de um crime pode denunciar naquele caso de crime público. Mas naquele caso disso, mas no Flabocado, nunca tem um crime de mutilação genital feminina na Cabo Verde, nunca tem. Ele acaba entra naquela categoria de que nos chama de crime de ofensa à integridade. Ofensa simples ou qualificada à integridade. No caso de ofensas simples, ele está só certas pessoas que podem fazer denúncia. Que o próprio agente, quem que sofre aquele fato, que é criminoso, ele pode fazer queixa, ou sendo menores, que é alguém que também que leita flama pode, nomeadamente pais encarregados de educação, para ofensas simples. Se for ofensa agravada, e 129 de Código Penal, naquele caso, ele torna um crime público, e como crime público, qualquer cidadão pode, tudo que a autoridade deve, e também e pais encarregados de educação tem aquele dever também de comunicar aquele fato. E na Cabo Verde já conheceram algum caso de punição ou de suspeita de prática de mutilação genital feminina? É fácil responder aquela pergunta ali por quê? Primeiro, nós temos 16 comarcas no país. Então começa lá de Porto Novo, na Santo Antônio, até termina lá na Brava, 16 comarcas. E primeiro, que tem um registro de arquivos do Ministério Público de mutilação genital feminina para mortes, mas não foi que é crime que está registrado como tal. Não pode, em tese, realça, não pode ter casos de registro de algum processo no Ministério Público para ofensa à integridade física, ofensa quem que ofende corpo e saúde de outra pessoa, que pode ter como região atingida, lugar onde que alguém ofendido seu corpo ou saúde, que pode ser na sua vagina, mas que ele não se fala em tese como possibilidade de nunca tem conhecimento nenhum, na nenhum de que as 16 comarcas do país, de algum registro de um crime de ofensa à integridade, que a zona atingida foi tanto vagina de pessoa feminina, de uma criança, na casa de menores, que naquela região nunca tem conhecimento. Na maioria de razões apontada para a prática de mutilação genital feminina, passa para aceitação social, religião, desinformação sobre higiene, um modo de preservar a virgindade de meninas, tornando a mulher casável e ampliando o prazer masculino. Tendo em conta essa razão e muitas outras razões que está por detrás dessa prática de mutilação genital feminina, o senhor considera o mecanismo penal como suficientemente adequado para a prevenção desse crime? Se não, que outro mecanismo o senhor procurador elege como sendo complementar? Faz um pequeno passo atrás para nos explicar tudo é que é direito penal. A lei chama direito penal que é ramo de direito que tem por objetivo cura de crimes e também medidas de segurança. Quando que uma conduta está classificada, está chamada de crime? Primeiro, ele tem que ser tipificado, tem que ser escrito na lei crime. Se uma coisa que está escrito na lei é crime, nunca pode chamar de crime e que tem consequências legais. E por que ou quando que o legislador, que o Estado tipifica, flama determinadas condutas e crime? A lei, ou o Estado passa a chamar uma certa conduta como crime quando ele crê. Essa pretende tutela ou protege determinados bens jurídicos que, dada a sua relevância, sua importância, é merecedora de tutela, merece ser protegido. Mas não tem exemplifica a vida humana. A vida humana é o maior bem que não tem, é a nossa vida. O Estado tem necessidade de proteger, de tutela a vida. Por isso, que o Estado está falando quem que mata aquele outro, mas está cometendo um crime de homicídio.
Também não tem outros bens jurídicos, moda e corpo, integridade física de pessoas, que lei também está falando, mas quem que ofende o corpo ou saúde de outra pessoa está cometendo um crime de ofensa. E assim sucessivamente. Ou seja, o Estado só tutela que é bem jurídico que é merecedora de tutela, quer dizer, que é importante ao ponto de desperta no Estado a necessidade de proteger. Que esse bem jurídico que tem que relevância, que é menos importante, ele é tutelado por outros ramos de direito. O direito penal está chamado, está classificado como um ramo de direito subsidiário e fragmentário. Subsidiário para morte, como ele só é chamado quando que o outro ramo que está dando resposta para aquela situação. Ele é fragmentário por quê? Porque ele está tutela certos bens jurídicos, que é o bem jurídico mais importante. Por isso que o Estado só está uma certa escusa e crime quando ele é merecedor daquele tutela. Senão, ele leva ele para a esfera criminal. Ele deixa que outros, nomeadamente contra-ordenações, no âmbito de contra-ordenações, seja tratado aquela matéria. No te exemplifica um carro que anda na contramão, ou um carro que estaciona num lugar que é proibido, ele está cometendo uma coisa errada, ele está fazendo um ilícito, sim, ele está fazendo. Mas aquele ilícito, o facto de alguém para num sinal proibido, é tão relevante assim de criminalizar? Não. É por isso, portanto, esse Estado só tem que intervir, ou com o seu mecanismo de ação penal, quando aquele coisa que alguém faz, aquele prática de aquela pessoa, é merecedora de tutela, é mesmo de ser punido para evitar que certos bens jurídicos sejam perigados. E não está fazendo mais uma curta pausa antes de não terminar nosso programa. Nós também ouvimos música de Neina com o tema Quapa. Nos ouve e nos aprecia enquanto não retoma nosso programa. Terça-feira Unibaba, quarta, quinta Uniquaba, sexta-feira Unibalego. Peço paz, paz meu amor, peço paz, paz meu amor. O que são Uniquaba, o que são Uniquaba.
E depois de ouvir Neina canta com esse tema Quapa, agora segundo tá retoma nos programas que não está quase na fim. Igual, segundo tá pede algum esclarecimento ou informação adicional para parte do senhor procurador Antônio Andrade. Se tem algum partilha para fazer para nós ouvintes, é por estar à vontade. Obrigado. Não está falando sobre aquele tema em concreto desse programa, que é mutilação genital feminina. É uma forma de violação de direitos, nomeadamente quando vítimas é criança, para morar naquela comunidade. Não sabe uma realidade atual. Segundo o último censo de Cabo Verde, eu tenho uma comunidade estrangeira ali de mais de 10 mil habitantes ali no país. E não sabe, mas tinha essa comunidade, eles também de países onde que mutilação genital feminina é uma realidade. E essa começa, de acordo com cada comunidade tem a sua faixa etária onde que ela começa. Tem países ou comunidades onde que a partir de 5, 6 anos você começa a fazer menininhas, aquele procedimento. E aquele procedimento, para não tornar realça, consiste na corte ou remoção de clítoris, na remoção ou corte de pequenos lábios e grandes lábios, e tem aquele mais extremo que, para além de corta, e aquele corte é mole, aquele que não queria aproveitar para nos esclarecer pessoas, que as pessoas até pegam aquele parte que fica fora de vagina, que está parte de fora, com pinça, e está cortando ou com lâmina, ou com faca, ou com gilete, ou com o próprio pedaço de vidro, boca, garrafa, qualquer coisa. Você pega, você corta tudo aquilo que fica fora, aquela parte de fora. Aquele procedimento é feito, é que está usado anestesia? Não, é natural. Aqueles instrumentos que você usa naquele corte é que é esterilizado, ou seja, ele pode transmitir infecção e, como consequência, para aquelas vítimas de mutilação genital feminina, para além de hemorragia, que acontece com alguma frequência, e infecções derivado daqueles objetos que é utilizado, aqueles lugares onde está praticado. E se não falei aquela quarta forma, que é aquela mais grave, que tem, além de rinca, para tudo que as coisas que fica fora de vagina, e esta ficha, esta coisa, aquele gude, aquele linha, tudo que as coisas que esta usa é completamente tradicional, e como ele é uma prática que na maior parte de países, ainda que os países que está fazendo, ele é crime. Que está fazendo de forma escondido. Ainda assim, e tudo que lá, aquele extremo que essa faz, que esta coisa, você deixa apenas um buraco que é para que as meninas fazem xixi e também para sair aquele sangue menstrual. Por isso que tudo aquilo que usa ali é violento. É violento não só pela aquela forma que está fazendo, como aquele trauma que te deixa naquelas menininhas para o futuro. E tem um filme que é Flor do Deserto, que reporta a história, conta uma história de um jovem, um adolescente que foi vítima daquela coisa, e ele demonstra de uma forma muito, muito interessante, de forma informativa, e sobre aquele procedimento. Portanto, voltando, a nossa preocupação é para não ter uma comunidade estrangeira cada vez maior no país, que apesar de nunca saber se existe ou não, que tem informação para o Ministério Público, não te pede que todas as pessoas fiquem atentas. Sempre que alguém tem algum vizinho, alguma pessoa próxima que é de que essa comunidade, a comunidade ou países onde está fazendo aquela coisa ali, você fica atento no sentido de comunica, de informa a autoridade, se eles têm suspeita. O que não te pede pessoas sempre nesse tipo de intervenção ali é para pessoas nunca tem que ter prova. Prova, quem que está procura? A prova é a autoridade. O cidadão está fazendo denúncia quando ele tem suspeita. Como muitas vezes as pessoas falam, não, que está queixando, que está denuncia, porque nunca tem prova. Porque tem que ter prova. Quem está procura a prova, quem está investiga, quem está preparado, técnica e com meios, é autoridade. Portanto, sempre que não tem suspeita, mas certos vizinhos, pessoas que não conhecem, alguém que está vendendo alguma coisa, que de alguma forma pode estar fazendo aquela coisa lá, não está queixa, não está comunica. E forma de denúncia que tem que ser escrito. E denunciante que tem que identificar. Da pessoas todo dia não pode fazer denúncia anônima para qualquer das polícias que nos lá atrás, tanto Polícia Nacional ou Polícia Judiciária, não pode fazer denúncia por escrito, não pode fazer denúncia verbal, não pode fazer denúncia até para telefone. Então, falando a repetir pessoas, maior processo de história de justiça cabo-verdiana, chamada lancha voadora, começa com denúncia anônima.
Portanto, que ele desculpa de não querer expõe, nunca tem que expõe. Quem quer fazer denúncia, está fazer denúncia, e tem 1000 formas de fazer, nomeadamente, tanto via anônima, onde que te identifica que depois ser pessoa em risco. Certo? É bom falar que a prática de mutilação genital é prevalente de 28 países africanos e em alguns grupos na Ásia e na Oriente Médio. Segundo o relatório publicado pela Unicef em 2013, mais de 27 milhões de meninas e mulheres foram mutiladas somente no Egito, além de 23,8 milhões na Etiópia e 19,9 milhões na Nigéria. Portanto, que ali é para não hoje, mas em outros países que ela acontece com muita frequência e é considerado um ato de crime em outros países que viola direito de meninas e mulheres. Queridos ouvintes, eu sou para Flanhoso, Madiano Tiga, fim de nosso programa Informar para Integrar, que é apresentado mensalmente na quinta-feira para 9h30, com reposição domingo durante o programa Hora da Comunidade Africana. Nós aproveita ali para agradecer nosso convidado de hoje, doutor e procurador Antônio Andrade, para a presença e esclarecimento sobre enquadramento de mutilação genital feminina na legislação cabo-verdiana. Eu te agradeço o convite e estou sempre disponível para colaborar com entidades, nomeadamente rádios comunitárias, no sentido de informar cidadãos sobre temas que é de relevância social. Exato, caros ouvintes. Então, para hoje, no Fica Palinhos, fica direto, continuação de um ótimo dia. E também para Flanhoso, mas nós fica com música que nós que pedem. Informar para integrar. Informa para Integra é programa que tem como objetivo informa e integra imigrantes sobre seus direitos, deveres e serviços na sociedade cabo-verdiana. Informar para integrar. Ali na rádio comunitária, voz de Ponta d'Água, para você tudo de imigração. No ar, programa Informar para integrar. Informa para integrar.